Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo depois de muito tempo afastado aqui do canal Boa Notícia, por motivos pessoais. A Bíblia diz que nós teremos aflições, nós temos problemas no mundo, que enfrentamos no nosso dia a dia, e esses problemas muitas vezes nos afastam de projetos que temos. Temos que muitas vezes colocar projetos em segundo plano e até postergarmos para depois. É o caso desses vídeos que nós estamos gravando aqui nesse canal pequenininho que está começando, mas que é grande pelo propósito. Depois de muito tempo, estamos então aqui de volta para continuarmos. Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que para mim foi muito importante. Depois que eu estava meditando nele hoje, a partir de um outro vídeo que eu vi, uma fala de um certo líder religioso no YouTube, isso me trouxe à tona fatos que já haviam acontecido comigo. Uma certa vez eu pastoreava uma igreja e uma irmã, então, ela disse que estava preocupada com as orações ao contrário, orações em contrário à vida dela. Ela estava muito preocupada, porque, segundo ela, tinha gente orando em contrário. É como se eu tivesse alguém orando para Deus lascar com a vida dela, para Deus trazer prejuízos para ela e tal, e ela estava super preocupada. Eu vi aquilo, eu fiquei assim, sem saber o que fazer, o que falar para ela, porque tem coisas que não dá para você simplesmente falar, não dá, é mais do que isso. E ali eu fiquei sem saber. O interessante meus queridos, que depois eu soube que tem até nome, oração contrária, seria o nome correto. Oração contrária. Então existe aquela oração que eu faço e Deus me atende, que é quando eu oro para Deus fazer o bem para uma pessoa, e existe aquela oração contrária, que é quando eu oro para Deus fazer o mal para uma pessoa. Segundo os crentes dessa oração, a oração contrária, é que se eu orar para Deus fazer o bem para uma pessoa, Deus, na sua infinita sabedoria, vai fazer o bem para aquela pessoa. Ele é poderoso, Ele vai atender. Porque eu pedi, Ele vai me atender, Ele vai fazer o bem para aquela pessoa. Mas se eu pedir para Ele fazer o mal, Ele também vai fazer o mal para aquela pessoa. Eu achei muito interessante isso, porque, puxa vida, Deus, observando por esse ponto de vista, Deus age como um ser não inteligente, um ser como se fosse um computador. Eu faço um computador para fazer um programa bacana, sei lá, como se fosse um tanque de guerra. Eu uso ele para atirar no inimigo, mas o inimigo usa o mesmo tanque para atirar em mim. Depende de alguém puxar o gatilho e comandar, Põe Deus como se fosse uma situação dessa. Alguém que está à mercê humana. Eu achei muito interessante, oração contrária. O certo meus irmãos, que essas coisas não existem, biblicamente não tem respaldo, porque a Bíblia diz que muitas vezes nós nem sabemos como pedir, Deus sabe das nossas necessidades e as interpreta, dando ali ouvido às nossas orações, sabendo que nós precisamos, Ele sabe o que nos convém. Então Deus é o Senhor da sabedoria, Ele é o Senhor que sabe de todas as coisas. Puxa vida, Ele é quem mais interessa em não fazer maldade para ninguém. Então jamais Deus vai ouvir alguém orando para fazer maldade. Ele nos ensina, nos afastarmos disso, de fazer maldade para os outros. Agora Ele vai fazer maldade ao nosso comando, segundo o nosso mandado. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então Deus, Ele não vive à mercê do homem, não tem nada a ver, jamais Ele faria isso, Então não existe esse negócio de oração contrária, isso não tem, isso é completamente ficcional, é fictício, isso é a mente humana, Nós muitas vezes deixamos os princípios estruturais do conhecimento que nos levam a entender Deus na sua plenitude, na sua forma, no seu modo de ser, para começar com religiosismos, com misticismo, um Deus mítico, um Deus comum, como se fosse um Deus grego aí,
né, que faz o bem, faz o mal, mas a realidade é que não, Deus é muito mais do que isso. Ele é um ser soberano, um ser acima de qualquer circunstância, um ser acima de qualquer pensamento, de qualquer crença, de qualquer crendice. Ele está completamente acima, então ele nem precisa que nós o peçamos para que faça alguma coisa. Quando a Bíblia diz para a gente orar uns pelos outros, é mais na questão da prática do amor, porque Deus sabe o que eu preciso, irmão. Ele sabe o que eu preciso. Agora, imagina, ele sabendo do que eu preciso, ele vai atender a oração de alguém que está orando para Deus complicar a minha situação, para fazer um mal para mim? Jamais ele faria isso. Você, meu irmão, minha irmã, eu sei que você é maduro o suficiente para saber disso, mas se porventura tem alguém que está agora vendo esse vídeo, que porventura acredite nisso, não crê nisso, tira isso da sua cabeça, se liberte disso. Deus é amor, Deus, Ele é o centro de toda a inteligência do universo, da sabedoria, Ele é a sabedoria. Ele jamais faria uma coisa dessa, porque Ele quer o nosso bem. Jamais Ele vai atender um coração rancoroso, um coração malvado, um coração do mal, um coração de uma pessoa não convertida, uma pessoa que detém a mágoa, o ódio, o rancor em seu coração contra alguém. Jamais, jamais. O bem-estar do ser humano é o centro da vontade de Deus, desde a queda do homem lá no Éden. Todas as leis de Deus giram e nos garantiu o mínimo de proteção, o mínimo de cuidado. Ou em outros vídeos eu já disse isso e com certeza eu vou dizer muitas vezes. O Senhor Jesus, Ele disse uma vez que os fariseus estavam tentando pegá-lo no pulão. Não sei se vocês conhecem esse ditado aí. Aqui no estado de Goiás, onde eu moro, tem muito isso. Pegar no pulão é como se fosse uma armadilha retórica, né, para pegar alguém na própria fala. Os fariseus, então, tentando pegar ele nessa armadilha, perguntaram para ele qual o maior dos mandamentos, e ele enfaticamente disse: amar a Deus sobre todas as coisas, e semelhantemente a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Segundo ele, toda a Bíblia, né, toda a Bíblia de então, se resumiria nisso: amar o próximo como a ti mesmo. E Paulo, falando aos Romanos também, 13:9, me perdoe, se não é 13:9, é 9:13. Alguma coisa assim, me perdoe essa falha. Paulo disse que os mandamentos, né, não matarás, não roubarás, enfim, não adulterarás, e se existem mais outros mandamentos, resume numa coisa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como vocês podem ver, o intuito central de Deus é dar garantias mínimas para nós, os seres humanos, é nos dar uma perspectiva de qualidade de vida, de um viver de bem-estar. Aí Ele vai atender alguém que está orando para que eu me complique, para que o mal me atinja. Não, Ele não atinge. Biblicamente não tem princípio, e a própria essência da natureza de Deus vai contra essa ideia. A própria essência vai contra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. O mundo aqui se refere aos humanos, né? Homem no sentido de homem e mulher. Ele amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa expressão de tal maneira significa que é algo que a nossa língua, o nosso idioma é capaz de explicar. Nós não temos condição de explicar. Aí Ele vai atender alguém que não se converteu, alguém que está com mágoa no coração, orando para que eu seja atingido pelo mal. Não, Ele não vai. Então, oração contrária, meus queridos, não existe. Deus jamais atende a uma oração como essa, tá bom? Deus abençoe a todos vocês aqui no canal Boa Notícia. Vamos ficar atentos. Se inscreva no canal. Agora nós vamos ter vídeo sempre. Então se inscreva no canal, clique no sininho para que você possa estar atento a mais vídeos e vamos crescendo juntos, né? Deixe os comentários aqui, comente sobre o assunto, fala alguma coisa, talvez uma experiência que você teve, e vamos aprender uns com os outros, né? Essa interação é muito bacana, nós, a Igreja do Senhor, aprendendo. A Bíblia diz lá em Oséias 4:6, eu vou falar muito sobre essa referência aqui no decorrer deste canal. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então o conhecimento é interessante. Pedro falou também, né, para a gente crescer na graça,
no mundo espiritual, mas também no conhecimento. Então vamos aprendendo uns com os outros, interagindo e crescendo. Deixe os comentários aqui, diga a sua opinião. Talvez uma experiência que você teve com isso, não pessoalmente, mas com outra pessoa, também vale, né? Ou contigo mesmo. E vamos interagindo, ok? E clique no sininho para que você receba sempre, quando sair um vídeo, você receba a notificação, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e não esqueça do joinha. Esse joinha é interessante para que esse vídeo vá salvar mais vidas, vá libertar mais pessoas que ainda que crentes, que ainda cristãs, que ainda já fazem parte da igreja, ainda são oprimidas por essas crenças. Dê o joinha, você dando joinha, o YouTube vai entender que o vídeo é bacana e com certeza mais pessoas hão de ter o privilégio de participar dessa mensagem, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, até o próximo vídeo.